Bem-vindo ao jornal Luso News da Andi TV. Habitualmente levaremos até si notícias do mundo e em especial do continente africano. Os eleitores britânicos decidiram que o Reino Unido deverá abandonar a União Europeia. Os resultados do referendo desta quinta-feira, 23 de junho, indicam que 51,9% dos britânicos preferem abandonar a União Europeia. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou a demissão e deverá deixar o cargo em outubro. Até o final de maio, as sondagens apontavam para a vitória do permanecer, mas nas duas primeiras semanas de junho, o cenário de saída começou a ganhar terreno. Mas nem todos os britânicos querem abandonar a União Europeia. Na Escócia, a maioria dos eleitores decidiu pela permanência na União Europeia com 62% de votos, tal como na Irlanda do Norte, onde 56% dos votantes são favoráveis à permanência na União Europeia. A saída da União ganhou em Inglaterra com 53,4% e no país de Gales com 52,5% dos votos. A União Africana vai oferecer aos chefes de Estados participantes na próxima reunião da União Africana, a realizar-se de 10 a 18 de julho em Kigali, no Ruanda, os primeiros passaportes eletrónicos emitidos pela organização. O documento visa tornar mais fácil a deslocação dos cidadãos dos países africanos dentro do continente. Quando anunciou o lançamento do passaporte, a União Africana referiu que este cenário parece destinado a tornar realidade o sonho dos cidadãos africanos de viajarem sem vistos no seu próprio continente em 2020. Até agora, apenas 13 países do continente aceitaram a entrada de outros africanos sem visto ou com visto comprado à chegada, enquanto, por exemplo, os cidadãos dos Estados Unidos podem entrar em 30 países de África sem visto ou com visto comprado à entrada. Por agora, desconhece-se qualquer iniciativa dos Estados africanos para eliminar ou adotar o passaporte da União Africana como documento único. Luso News tem como convidado para esta edição o diplomata santomense Sterlino de Gênero, que vai nos ajudar a entender alguns assuntos relacionados com a atualidade na África. Entretanto, muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio. Nós é que agradecemos e, sobretudo, também aproveitamos para parabenizar a Andim por encontrar este programa que fala sobre a África. É preciso entender, muitas vezes estamos em África, mas vivemos como se estivéssemos noutro continente. Por isso, os nossos parabéns a Andim por este programa. Sterline, de 10 a 18 de julho, nós teremos em Kigali a 27ª sessão ordinária da União Africana. Lá irá ser discutido alguns assuntos, entre eles estão a nomeação de um novo presidente, bem como a questão ligada ao passaporte da União. Qual é o seu comentário relacionado com este evento? Exatamente, como disse muito bem, haverá então essa 27ª Cimeira da União Africana. Bom, logo à partida destacaríamos aqui 3 assuntos. Logo à partida seria então a própria aprovação do orçamento da União. O segundo assunto seria provavelmente o projeto do passaporte único. E em terceiro, a eleição do novo presidente da Comissão da União Africana. O primeiro que tem a ver com o orçamento. O orçamento de si sabe que nós temos problemas sérios com o orçamento da União, pelo fato de muitos países não honrar os seus compromissos e, por outro lado, a fonte de financiamento da União tem sido discutida, de maneira que estamos sempre dependentes de terceiros. E se nós queremos uma União que funcione, então é preciso encontrarmos alternativas para o fundo de financiamento. O segundo elemento tem a ver com passaporte, né? O projeto do passaporte único. Em Kigali será apresentado o modelo do passaporte único da União Africana, mas sabe, o objetivo é sempre a circulação de pessoas. Mas é um tema de si melindroso, porque entra na questão da abertura de fronteiras
mas eu acho que nós não podemos ficar apenas por ver o tema como melindroso e não poder debater, não poder tomar iniciativas, né? Aliás, mesmo internamente, sabe da proposta do atual governo, a proposta, aliás, já efetivada de abertura do próprio nível do turismo. Não há dúvidas que em África isso também pode, no nível, nesse caso, macro, fazermos isto. Há muitos, por exemplo, passaportes extra-africanos que têm validades em vários países do nosso continente e os passaportes africanos não terem essa reciprocidade. Por isso é uma das formas também que os nossos líderes encontraram, pelo menos uma proposta para debater este assunto. O terceiro e último, talvez os mais pertinente, tem a ver com a eleição para presidente, o cargo de presidente da Comissão da União Africana. A atual presidente, a Madame Zuma, entendeu por bem fazer apenas um mandato, mas lá está. O substituto ou a substituta deveria sair também da própria África Austral, à medida que é dessa região onde sai a Madame Zuma, mas dessa região sai uma candidata, que é a atual Ministra dos Negócios Estrangeiros do Botsuana, mas que não é consensual. Não é consensual em termos da África Austral. Por outro lado, temos um segundo candidato, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial, também não reúne o consenso desejado, na medida em que não é a vez da África Central. Uma terceira alternativa, mas acabou por desistir, que era o candidato da Argélia, e fala-se muito agora de uma nova corrente que dá boas-vindas, por exemplo, ao atual enviado especial, representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, que é o senegalês, o Batili. Mas, entretanto, aqui seria abrir um precedente na medida em que Batili não apresentou a candidatura no tempo devido. Sim, ainda em África, a Guiné Equatorial, a Guiné-Bissau, desculpe, tem vivido várias crises políticas, sobretudo. Recentemente, a FMI diz que não vai apoiar mais a Guiné-Bissau. Qual é a sua análise quanto a esse aspecto? Pois, a Guiné-Bissau, um país irmão, um país amigo, com história comum, efetivamente, de um tempo a esta parte, tem vivido crises sistemáticas, e esta última tem estado a prolongar-se e agora com consequências, com certeza, dramáticas para o próprio povo guineense. A FMI fez esta declaração ontem, na medida em que os parceiros, dizendo que os parceiros da Guiné-Bissau então iriam suspender as suas ajudas. Como sabe, muito recentemente, há um ano e pouco, a Guiné-Bissau fez uma conferência em Bruxelas que teve sucesso e vários parceiros intervieram, aliás, a Guiné-Bissau conseguiu arrecadar um valor quase histórico que ninguém esperava, sobretudo naquela fase de muita expectativa em que a Guiné-Bissau daria então o famoso salto em frente. Mas é uma crise, como sabe, há divergência de opinião entre o Presidente da República e o partido vencedor das eleições, o PAIGC, mas, entretanto, o PAIGC, desta crise, houve uma dissidência no próprio partido, em que 16 deputados passaram a ser independentes, com a intervenção do próprio tribunal, e o PAIGC acaba por perder a maioria que tinha. Mas isto também, quer dizer, se repararmos, foi um pouco aquilo que aconteceu em São Tomé e Príncipe, e é o que tem estado a acontecer em Portugal, em que muitas vezes os partidos que vencem as eleições, se não conseguem apresentar uma governação sustentada, então acabam por ser arremetidos à oposição. Mas estamos em crer que, mesmo a nível da CPLP, da CDAO e do bom entendimento entre os irmãos guinenses, encontrarão a melhor saída desta crise. Outro assunto a ser analisado prende-se com a questão do banco Ecobank, digamos assim, o Ecobank, e que tem filial em São Tomé e Príncipe. Dado a alguns declínios de lucros, o banco tem como pretensão extinguir algumas suas filiais.
São Tomé e Príncipe, fala-se também que será ficado para trás nesse sentido. Até que ponto isso pode fragilizar a economia a nível da África? Bom, fragiliza com certeza. A Ecobank é um banco pan-africano, com sua sede em Lomé, no Togo, e vejamos, dos 54 países africanos, eles estão presentes em 36. É um banco que não tem uma costela, digamos, sul-africana, porque normalmente é aquela economia que dá mais vitalidade aos projetos económicos africanos. Na sua última reunião anual de acionistas, decidiram em rever seu plano de expansão, porque pelo menos 3 assuntos pendem diretamente para esta revisão. Primeiro é com a própria crise financeira mundial, a segunda que tem a ver com o preço do petróleo e a terceira com o preço de minerais. Há um declínio considerável nos lucros da empresa, e como na economia não existem almoços grátis, há essa política então de rever as suas delegações, sobretudo em países como São Tomé e Príncipe. Com certeza que o encerramento de uma agência pan-africana como a Ecobank tem consequências para a economia nacional e, sobretudo, para a economia regional. Como é que ficará a situação dos clientes, sobretudo em caso concreto de São Tomé e Príncipe? Não, eu estou em crer que encontrarão uma melhor solução, com certeza. São responsáveis, um banco quando quer sair nessas condições, naturalmente terá que encontrar a melhor alternativa que satisfaça também aos seus clientes. Não acredito que estão bem a ser equacionada esta possibilidade. Mas não há nada certo em que eles deixaram São Tomé e Príncipe. Fala-se, ainda não existe. Quando houver, seguramente, será evidente esta posição, então aqui poderemos mais focar sobre esta matéria. Sim, do percurso que nós estamos a fazer a nível de alguns países de África, vamos agora para Cabo Verde. Cabo Verde, em março, teve a eleição legislativa, onde o partido MPD foi o vencedor. Em setembro e outubro teremos mais 2 eleições, tanto autárquica como presidenciais. O que é que se espera? Cabo Verde como exemplo para a África a nível de democracia? Pois com certeza, e os nossos irmãos cabo-verdianos irão justamente mostrar uma vez mais porque que tem sido o exemplo de democracia em África, e claro, as eleições tanto autárquicas como presidencial decorrerão nesse intervalo. Claro, economicamente são custos avultados, mas a democracia tem custos. A democracia tem custos e perante isso não há dúvidas que os autores políticos cabo-verdianos saberão levar a bom porto este processo. Sim, Sterling, nós aqui abordamos alguns assuntos que, de certeza, levaria mais tempo a ser abordados. Mas, desde já, o nosso programa Luso News agradece a sua presença e para a próxima edição, quiçá, teremos de volta o senhor aqui no nosso estúdio. Não estarei um dos outros colegas, somos tanto na direção, e então assim uma vez mais aproveitamos para agradecer a Andy Life pelo convite a nós formulados. Obrigado a nós. É com a análise sobre assuntos da atualidade africana que colocamos o ponto final em mais uma edição do Luso News da Andy TV. Muito obrigado pela preferência.